Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Meu nome é Felipe Fontana, estamos aqui no Conexão Esperato, seu programa quinzenal sobre finanças pessoais, investimentos, empreendedorismo, economia. Junto aqui com Ronaldo Rosenthal, Ranieri de Matos, trocar uma ideia sobre a economia atual, que a gente vem sempre trazendo com bastante informação para você tomar as decisões de investimentos. Primeiramente, dar um alô aqui para os meus convidados, já fazem parte do programa. Ronaldo, boa tarde. Boa tarde, Felipe, boa tarde, Ranieri, boa tarde, nossos ouvintes. Debater também um pouco do cenário político atual, teve algumas mudanças que nós vimos agora na última semana. O que vai afetar nos investimentos? Perfeito, dá um alô aqui também pro Ranieri, sempre nosso parceiro aqui de programa. Boa tarde, Ranieri. Boa tarde, Felipe, boa tarde, Ronaldo. Hoje a gente volta no terceiro bloco com a indicação de livro, né? Já tem um livro preparado para falar depois. Exatamente. Eliseu Mânica Júnior hoje está na correria em algum lugar dos Estados Unidos, acompanhando aí, sempre parabenizando ele pelo belo trabalho que tem feito aí nos Estados Unidos, principalmente aí com toda a ideia da XP Securities, que é o braço de investimentos americano, que todo hoje o brasileiro, se quiser investir no exterior, tem acesso, e ao mesmo tempo parabenizar o Eliseu, captando aí investidores internacionais, né, e pessoas querendo investir no Brasil. A gente vai comentar um pouco sobre a questão do juro, né, Ronaldo e Ranieri, no segundo e terceiro bloco. A gente vai estar junto aqui fazendo bastante roda de conversa aqui, falar também do que o gringo acha dos investimentos aqui no Brasil, né? Ok, iniciando então aqui o primeiro bloco com os indicadores econômicos, relatório Focus Banco Central, disponível lá no site do Banco Central do Brasil. Cada segunda-feira com o que as instituições financeiras, os principais players do mercado acreditam para os próximos períodos de inflação, juro, tudo isso, né? IPCA, hoje índice de inflação, expectativa de alta. A gente vinha de queda durante um bom tempo, expectativa de alta agora em torno de 3,45, expectativa de 3,40 em 12 meses do índice de inflação. Isso se deve muito à questão da alta da gasolina, né? A gente sentiu isso no bolso, 40 centavos. Dependendo de alguns lugares, a alta da gasolina foi o que puxou a inflação para cima, né? A gasolina e a energia elétrica também teve uma alta, né? Nós vínhamos um cenário de queda constante dessas duas matrizes energéticas do país, que são muito importantes, e agora deu uma reversão no cenário. Exatamente, aí vem muito questionamento, a gente vê algumas polêmicas na internet, né, sobre esse índice de inflação. Quem quiser até acompanhar a inflação em tempo real, em tempo real não, porque ele sai pelo IBGE e o FGV, né, a cada período, mas lá no aplicativo do Central do Investidor, aplicativo da Esperato Educação, você pode lá verificar o CDI, as taxas disponíveis da inflação, quanto é que está no período, inflação em 12 meses, aí em torno de 2,71, para ter uma ideia aí. E o IGPM, outros índices, principalmente de aluguel, é negativo nos últimos 12 meses aí, para ter uma ideia, demonstrando uma queda. E muita gente questionando se esses dados são verdades ou não, né? Se a gente sente ou não. Isso é algo bem interessante que dá para a gente comentar aqui, porque querendo ou não, a gente via uma inflação alta aí de 10%, né, em 2016. A maioria dos produtos hoje consumidos, eles diminuíram o preço, né? Mas a gente voltou ao preço da gasolina, que era antes de abril de 2016, né? Tem tudo isso aí. Então o índice realmente dos últimos 12 meses, da média, né, do brasileiro, ela deu 3%. Mas é importante a gente comentar, a gente já comentou aqui antes, né, que cada um tem a sua inflação, né, Ronaldo? Isso é importante, né? Exatamente, Felipe. Eu ia entrar nesse ponto. Cada um tem a sua inflação, e a inflação é medida em algumas capitais do país. Exato. Não em todo o país, não em todas as cidades. Então, com certeza, tem gente que, verificando a sua cesta no mercado, o seu valor que está consumindo mensalmente, não teve redução, mas, de forma geral, a inflação está baixa. O certo era
para descobrir a sua inflação é nada mais ou menos do que pegar, né? As notas lá, bota numa planilha de Excel e verifica lá os produtos que você pagou o mês passado, no ano passado, né? E agora coloca os preços de hoje. E você vai descobrir a inflação real. Vamos dizer um exemplo, cara, teve alta de 20% no feijão, mas você não come feijão. Quer dizer que seu índice de inflação é diferente dos outros. Né? Isso é algo interessante. Então, cada um é ideal fazer a sua inflação, né? Para quem já tem o hábito de trabalhar com o orçamento doméstico, né? Exato. Né? Já lança suas despesas, só faz um comparativo de cada mês. Exatamente. Outra coisa que tem no Central do Investidor, lá no site, né, centraldoinvestidor.com, é a planilha de orçamento doméstico. Exatamente. O pessoal pode entrar lá no site, centraldoinvestidor.com/blog. Tem que procurar pelos materiais, lá a gente tem planilha de juros compostos, de orçamento doméstico, tem e-books também, o pessoal pode ir lá e baixar gratuitamente. Exatamente, hoje está um dos novos sites, né, do Grupo Esperato, hoje www.centraldoinvestidor.com, né, a gente vai conversar .com isso. sem BR, importante. Exatamente, .com. A gente vai falar depois no segundo e terceiro bloco sobre isso, né? Mas o novo grupo, novo parte do site do Grupo Esperato hoje, o objetivo é de trazer educação financeira a todos. Continuando aqui com o índice, com o relatório Focus, taxa de câmbio expectativa em torno de R$ 3,25, queda. Expectativa antes era de R$ 3,30, final do ano R$ 3,25, ano que vem em torno de R$ 3,40. Ainda a gente sabe que no Brasil aí, muitos fatores podem ocorrer, mas demonstra mais uma vez uma queda, né, na questão do câmbio que se espera para os próximos períodos. Taxa Selic, mais uma vez, relatório Focus demonstrando possibilidade de queda, taxa Selic em 7,5% ao ano. Isso aí é algo muito baixo. A gente já teve uma taxa ano passado em torno de 14,25%. Vai dividir praticamente em 2, né? Quase metade aí, da taxa Selic do ano passado. Rendimentos menores, né, nos investimentos, juros menores para quem busca crédito, né? Então, com certeza vai ser um segundo semestre continuar assim muito aquecido na economia com essa taxa Selic baixa, e é natural buscar cada vez mais o risco, né, nos investimentos. É um pouco relativo isso, tem dois dados aí que tu citaste. Primeiro, a inflação, que tu comentou, no passado era 10%, a inflação estava alta, né? Uhum. Se a gente pensar o histórico brasileiro do inflacionário aí, pegar alguns últimos 30, 40 anos, 10% é até baixo, perto daquele histórico hiperinflacionário que a gente teve no passado. E os 7 e pouco de juro previsto para o juro futuro, né, 7,25%, né, que para a gente agora é bem baixo, dado a alta de quase o dobro disso há um ano atrás. Se a gente for considerar as taxas de juro pelo mundo, ainda é alto. Né? Uma das maiores taxas. A gente tem espaço aí para trabalhar um juro ainda menor. E outra coisa que está em função do juro, que é o crédito, que tu falaste também no segundo semestre, eu particularmente acredito que vai demorar um pouco mais para chegar no crédito. Né? Porque uma coisa é o banco disponibilizar e ter oferta de dinheiro com custo baixo, e a outra é as pessoas tomarem, né? Exato. É uma coisa bem subjetiva isso. A gente teve no passado, há 2 anos atrás, ainda no governo Dilma, quando a gente teve aquela mudança do compulsório para estimular o crédito, uma mudança do que o Banco Central proporcionou para os bancos, aumentando o compulsório, né? O banco podendo emprestar liberar mais dinheiro. Os bancos aumentaram as linhas de crédito e mesmo assim esse crédito ficou parado. As pessoas não tomaram, não houve início de produção. Por quê? Porque o empresário estava com desconfiança do setor político, não sabia o que ia acontecer, a presidente estava caindo, aquela coisa toda. Então, para se refletir uma baixa de juro até chegar no mercado de crédito, tem aí algumas artimanhas. Então, o empresário deve estar ligado, né? O que vai acontecer no futuro. Então, não basta só baixar o juro, né? Eu acho que isso aí é uma condição primordial, tem que baixar, né, para conseguir aumentar o crédito. Mas não é só isso, tem algumas outras coisas a mais. Exatamente, o Ranieri, muito importante, o Ranieri comentou agora a questão aí, puxa até um outro dado que a gente traz aqui, é o PIB, né, que é outra expectativa, o crescimento do país, né, o produto interno bruto, né, então o crédito, mesmo baixando o juro, né, tem que ter uma expectativa de crescimento para o país, né, para o empresário investir. E aí a gente chega mais uma vez que a economia, ela não é apenas aqueles números loucos que aparecem na tela, mas tudo gira em torno de confiança, né, isso é importante dizer. Outra informação também, está com dificuldade do crédito para dar inadimplência alta. Isso. Como a maioria da população endividada ainda. Embora agora no último mês a recém foi um índice que começou a retroagir um pouco.
a inadimplência começou a diminuir, isso sinala um cenário no horizonte um pouco melhor para o crédito. Exatamente, então para emprestar dinheiro, né, muitas vezes se de garantia que o outro pague, né, então se você tem uma taxa de inadimplência muito alta, aí fica muito arriscado, né, um banco emprestar, alguém emprestar, né, dinheiro. Então, novamente, uma crise de confiança que... Exato, tudo cai na confiança. Então, exatamente. Tem que ter um clima bom pra gente poder estar seguro de poder investir, né? E aí o crédito flui. Exatamente, toda questão de confiança, né? Isso aí que é o principal para os investimentos melhorarem, né? Trazendo alguns dados aqui, já falou um pouco do relatório Focus, expectativa então do PIB, então de 0,34, ano que vem em torno de 2%, temos que comemorar, porque faz 3 anos aí que a gente não cresce, nosso PIB, né? Então, eu só o agronegócio, mais uma vez, sempre puxando. Dados de Brasília, que a comissão aprova, né, a comissão da Câmara aprova relatório sobre reforma política, né, a questão do fundo partidário aí, então de 3,5 bilhões, né, uma coisa para financiar político, né, dinheiro que retirado dos pagadores dos impostos, que será utilizado aí para comentário breve sobre isso aí. Alguns anos atrás, um pouquinho antes de estourar a Lava Jato, ou um pouquinho depois de estourar a Lava Jato, o fundo partidário era em torno de 300 milhões, era bastante alto. Exato, né? Exato. E parece que depois que secou a fonte, né, da Petrobras, lá eles aumentaram muito esse fundo partidário. É quase impossível do consumidor na ponta entender por que tem que aumentar o combustível para gerar mais receita. Exatamente. Com fundo partidário esse valor. O povo paga a conta. Exatamente, isso aí é importante a gente mudar essa questão de dinheiro público, né? Na verdade, dinheiro do pagador do imposto, né? Exato. Dinheiro do brasileiro lá que está trabalhando o dia todo, acorda de manhã e chega de noite em casa e é dinheiro do pagador de imposto indo. Então não é dinheiro público, é dinheiro do pagador de imposto. Trabalha quase 6 meses no ano só para pagar imposto. Exatamente. Então, fundo partidário, infelizmente ou felizmente, não vamos entrar muito em detalhes, né? Criação de um fundo público de 3,6 bilhões para financiamento aí da campanha, né, para 2018, né? E aí até foi aprovada calada na noite, infelizmente, na comissão, né, importante. E aí também teve a questão do distritão, né, que foi bem apertada a votação, 17 votos a 15 contra. Né, o novo sistema determina que serão eleitos para o legislativo os candidatos com mais votos em cada estado, como hoje ocorre a questão dos senadores, né, dos prefeitos também, né, os que mais são votados. Né, então, a questão do distritão hoje, tudo isso aí disponível, que pode ocorrer aí para 2018, então está sendo puxado antes. Reforma da Previdência também um pouco ainda parada na questão, como é que está esse caso aí, infelizmente ela vai ter que sair, infelizmente com o tempo vai ter que sair, e vamos comentar isso depois, mais o segundo bloco. Informações de balanços aqui, questão do Banco do Brasil, balanço ontem do Banco do Brasil, realmente um resultado, bons números em linha com o esperado, né? Carteira de crédito hoje ampliada, títulos privados em torno de 696 bilhões, 1% maior em relação ao primeiro trimestre, né? Então, provisões de devedores duvidosos, que quem estuda balanço, né, tem que cuidar muito, que é nada mais nada menos do que a inadimplência, né, que os bancos têm que baixar no seu balanço, né, tiveram queda de 19,6 bi. Né, então, dado aí mais uma vez, como falando, a questão do índice de inadimplência diminuindo, principalmente nos principais bancos, houve um declínio. Então, tudo isso aí, a gente acompanhando aí nos balanços do banco, isso nada mais nada menos aí, principalmente quem investe em ações, fundamental olhar os balanços das empresas, né, para acompanhar realmente a lógica. Muita gente nos pergunta, ações, aquela gente vê na televisão, sobe, desce, hoje o Bovespa subiu, o Bovespa caiu, eles pensam que às vezes é uma questão de um cassino, na verdade não é. No longo prazo, investimento em ações é nada mais nada menos você ser sócio das empresas, né? Você ser sócio, participar da empresa, participar dos lucros no momento ruim e no momento bom, né? Na parte ruim e na parte boa, no amor e no ódio, né? Na questão. Então você é sócio da empresa, vai participar dos resultados. Ok? Segundo bloco, estamos de volta aqui, bater um papo aqui, diretamente do estúdio, aqui no Conexão Esperato. Até mais. De volta aqui no segundo bloco, no estúdio no Conexão Esperato. Primeiro bloco aí discutimos um pouco sobre os dados da economia, relatório Focus. O segundo bloco o ouvinte é acostumado com o Eliseu Mânica Júnior, ele hoje está aí envolvido em algum lugar dos Estados Unidos, nosso andarilho missioneiro aí sempre trazendo
as principais informações, Eliseu aí captando muito bem investidores do exterior, né, para investir tanto no Brasil como quem quiser saber um pouco mais também de se investir lá fora, pode buscar aí o escritório da Esperato, que a gente tem lá sempre um correspondente, que seria o Eliseu Mânica Júnior lá, diretamente da XP Securities. Eliseu que tá agora com clientes de Nova York, né? Exatamente. Então, essa captação... Entendendo americanos, então. Tanto o investidor que quer investir de fora, quer investir no Brasil, e quer investir do Brasil lá fora, a gente tem aqui. Esperato Investimentos tem. Nós comentando a Selic baixa, a previsão dela no final do ano, 7,5. Eu conversando com o Eliseu hoje de manhã, o nova-iorquino consegue 1,5 ao ano. Então, que belo título que o Eliseu conseguiu. Exatamente, isso aí é interessante o Ronaldo falar isso. A questão, o Ranieri comentou antes também, né, do maior juro do mundo, hoje é o brasileiro. Né, então o brasileiro vem aqui, abre os títulos do Tesouro, ou um CDB ali da plataforma nossa, IPCA, inflação mais 6%. Né, o juro deles lá é 1%, 0,5%, 1%, 1,5% ao ano. Né, então... Ontem a gente teve no Facebook do Thales Gomes. Thales Gomes é um empresário, empreendedor brasileiro que criou o Easy Taxi, né, que é uma startup mundial aí. E depois vendeu, etc e tal. Ele comentando sobre uma matéria que saiu na revista TechCrunch, que é uma revista sobre tecnologia lá nos Estados Unidos, é um blog também, especializado no Vale do Silício. Ele comentando sobre o software sobre SaaS, que eles falam, né? Que o brasileiro o empreendedor brasileiro consegue fazer muita coisa com pouco capital investido, porque aqui não há incentivo, digamos assim, para a gente virar investidor anjo, né? Porque a gente consegue um juro muito alto, a gente consegue uma rentabilidade muito boa, né, em aplicações com menos risco. Exato. Né? Esse é um cenário bem diferente nos Estados Unidos. Para tu conseguir um rendimento alto, tu tem que se expor mais. Exatamente. E a forma de tributação aqui também das empresas, os empresários sofrem muito com a tributação aqui. Sim, a facilidade de abrir empresa, a facilidade de fechar a empresa, a facilidade de contratar funcionário, a facilidade de demitir funcionário, tem N fatores, mas um deles é o capital. Né? E é importante que ele ressaltou isso aí. Isso é interessante comentar. Aqui no Brasil, com esse juros, o investidor sempre avalia como é que está a questão dos investimentos de renda fixa, né, aquela taxa livre de risco que ele recebe, que a gente fala da viabilidade. Então a gente tinha cenários, a gente tinha um juro de o cara investia no LCI, ganhava aí 13%. Né, na pior das hipóteses aí, líquido ao ano, né? Isso aí, querendo não R$1 milhão, tu tirava aí R$130 mil, né, dormindo, né? Vai pra praia, vai descansar, fica na rede mais lá. de R$10 mil por mês. Exatamente, então, querendo ou não, esse é o livre de risco que a gente diz, né? Que recebia. E agora, com certeza, menor, né? Com a expectativa de Selic de 7 aí, recebe em torno de R$70 mil, vamos dizer assim, no ano. Que ainda dá um pouquinho mais de 5 mil. Tá bom. Exatamente, tá bom, né? Não sei se vale a pena empreender ainda. Ainda não sei se tá bom esse juro. Exatamente. Então, para um negócio ser interessante até para quem tem startup, que é investidor anjo, fazer esse cálculo, né? Que se eu tiver uma possibilidade de lucro muito maior que 70 mil, que 100 mil, 150 mil, 200 mil, não precisa ser no primeiro ano, né? Mas uma expectativa nos próximos 5, 6 anos, com certeza é um investimento que se busca, né? Então, e aí os Estados Unidos, 1 milhão do cara... 1 milhão do cara exatamente, vai tirar 10 mil ali, né? 10 mil, 15 mil reais por ano, né? Então, qualquer negócio que dê 40, 50 mil é um bom brick. Né? Então isso aí tem que se avaliar muito aí quem tem startup, né, nesse sentido. E com o juro baixo, muitos negócios também se tornam viáveis, né, no sentido ali, a gente sabe disso, negócio que tem uma margem um pouquinho menor, né, mas muito melhor que o 7,5 aí de uma aplicação livre de risco. E a gente vê agora, né, interessante, quando estou trocando uma ideia com o Ronaldo aqui, empregos no Brasil, saiu o dado do CAGED, anti-relatório do Ministério do Trabalho, demonstrando aí como é que está o julho, né, em relação ao emprego, né? Para ter uma ideia aí, 2013 foi gerado em torno de 41 mil empregos em julho. 2014, 11 mil, já começava ali uma depressão, né? O PIB diminuindo, milhares de empresas fechando ali, né? 2015, acho que foi talvez, a gente for pegar uma crise desde 1929, acho que a gente passou nos últimos anos aí, com certeza, muito calor, que talvez não passamos há um bom tempo, nem na época da hiperinflação, né? 157 mil empregos foram perdidos.
é muito, 157 mil para julho, né? E 94 mil empregos foi em 2016, foram perdidos. Né? E aí, agora 2017, né, acho que uma notícia que a gente tem que comemorar, 35 mil vagas de emprego abertas, criadas, né, em julho, né? Então demonstra aí que está começando aí esse movimento aí novamente crescer. E isso tudo, né, Ranieri, ele vem do pequeno, né? A gente pensa assim que é o grande que gera muitos empregos, mas se a gente tem aí 2.000 empresas, se cada uma gerar um emprego, você tem 2.000 empregos. Isso aí só vem com reformas, né? Você tem que simplificar para que lá o empresário... Tem que facilitar a geração de emprego, tem que facilitar a contratação pelo empresário. A gente conversou com o pessoal do Sebrae lá, esses tempos eu estive em Juí, no plano de desenvolvimento deles. Mais de 50% do emprego gerado é do microempreendedor, é o pequeno. Não então, dá pra bater nesse cara. Esse cara não pode ter muita dificuldade. Exato, cara. Esse cara não pode estar preocupado se o cara vai entrar na justiça, porque todo mundo entra na justiça quando é demitido. É uma loucura. Exatamente. Entendeu? Tá uma baderna, a justiça do trabalho insegurança jurídica. Exagerado. Então a gente tem que ter essa segurança. Né? O empresário tem que ser valorizado e por isso tá levando em conta o livro que eu vou trazer no terceiro bloco, né? Opa. Que é um romance para empreendedores. Depois a gente fala mais sobre isso. Mas a questão do emprego é evidente que existindo maior segurança, maior facilidade para contratação e para demissão também, né? Com certeza, tem que ser mais fluido. Os empregos vão aumentar, não tem dúvida. E o empresário, assim, nenhum empresário quer demitir. Né? Evidente que não. Teve casos aí de empresários, antigos empresários que tiveram que demitir 30, 40 pessoas e o cara só achou, não é? Ninguém quer demitir. Tem vidas ali, né? Claro. Famílias, né? Então, acho que um país que não bater no pequeno, né? Eu digo assim, ele vai ser muito grande. A gente tem que, na verdade, apoiar, dar incentivo. Não precisa ser incentivo financeiro, não é como falar incentivo financeiro, mas de não dificultar a vida dessa pessoa, né? Uma casa do empreendedor, sendo agora até na RBS TV, a casa do empreendedor e alguns municípios aí, né? Ajudando o cara aí a desburocratizar, né, um pouco essa questão aí, ajudar. Então as reformas são importantes para isso, né? Para que fique claro, né, que o empreendedor lá possa cada vez mais simplificar a vida dele para ele gerar emprego, né? Então uma padaria ali, quando vê que está conseguindo contratando mais gente, um restaurante, né, isso é uma reação em cadeia. Isso é importante comentar. Então o relatório do emprego aí demonstra que o país, infelizmente a região sul não houve um crescimento, mais lá para cima, sudeste, nordeste, centro-oeste, Rio Grande do Sul de lado, né? Nesse sentido aí tem que rever realmente nosso modelo aí, essa questão do estado caro, aí nosso Rio Grande do Sul talvez não seja o patinho feio, né, de todo o Brasil. Então a gente tem que rever aí e diminuir cada vez mais o custo do estado, né, para essa questão aí, ok? Bom, o Ronaldo a gente ia trocar uma ideia de algumas questões de juro futuro aqui, né, Ronaldo? Isso, Felipe, a gente sempre traz o relatório Focus, tu sempre faz uma previsão da Selic para o futuro. Os ouvintes do programa sempre ficam com aquela dúvida. Isso afeta hoje o investimento? A Selic futura afeta hoje a minha aplicação financeira, ou só tenho que me preocupar com ela no futuro mesmo, apenas para previsão esse dado que você traz? Excelente pergunta, né? Essa questão do juro futuro, quando a gente fala aqui, o que esse tal de juro futuro? Né? Tem a taxa Selic hoje, que é o juro balizador, ela está em 9,25. O que esses guris estão falando em juros futuros, né? Juros futuros são previsões, né? Como a gente fala aqui no relatório Focus, a expectativa do juro, né? Para final de 2017, a gente leu aqui no primeiro bloco, relatório do Banco Central, o juro hoje da economia, né, 9,25%, uma aplicação aí 100% CDI vai receber próximo a isso, né? Porém, a expectativa do mercado é que a gente feche em torno de 7,5% no final do ano. O que isso muda a vida do cidadão que está ouvindo agora? O empresário, né? A expectativa é cada vez mais que ele vai ter um custo de capital de giro, de financiamento menor, né? Pelo menos aí não precisa acompanhar numa média menor do que é hoje, né? Então para pegar dinheiro também talvez seja mais interessante mais para frente, ou atrelado a esse indicador, né? Para o investidor ele sabe que o juro vai cair, meus rendimentos vão diminuir, eu tenho que buscar alguma coisa mais interessante, tem que buscar lá o assessor, tem que buscar o Ronaldo, tem que buscar o Ranieri, tem que buscar o João, o Eliseu,
o Felipe, aí vamos ter que rever nossa carteira, né? Então o juro futuro é você olhar cada vez mais como é que vai estar a questão dos rendimentos, né? Nada a futuro a Deus pertence, né? Mas uma estimativa aí como é que vai ser nesse período, né? A taxa de juro. Até quando o investidor for querer alocar um recurso, o mercado já precificou esse juro futuro. Exato. Então por isso que de repente tu vê aquela taxa caindo. Quando tu conseguir um IPCA mais 7, já não consegue mais. Exatamente. Tudo bem, a Selic não caiu tanto ainda, mas já tem a previsão que vai cair. Então o mercado já precificou esse ativo, já consegue um investimento com uma rentabilidade um pouco menor. Exatamente, isso aí quem vem acompanhando nossos programas com sequência, né? A gente vinha expectativa de queda de juros desde setembro, outubro, né? A gente fez alguns encontros com investidores, né? No ano passado, a expectativa do juro em queda já começou ali em setembro, outubro, inflação começando a ceder. Então o que se fez naquela época, quem nos ouviu nos programas, quem sabe a gente pode pré-fixar uma taxa. Vamos fixar essa taxa hoje? Isso se chama investimentos pré-fixados, né? Tem lá, quem quiser tem acesso lá. Então muita gente fixou uma parte daí dos seus investimentos a 13%, 14%, né? Então quanto maior a queda de juros, esse cara vai continuar ganhando lá, né? Tem investidores que fizeram aplicações pré-fixadas por 3 anos a uma taxa de 18%. Exatamente. Imagina uma Selic de 7,5% no final do ano, tu ganhando 18% ao ano. Exatamente, isso aí é custo-oportunidade, né? A crise gera oportunidades, isso é importante dizer. Isso é interessante citar, né, Ronaldo e Ranieri, no escritório de investimentos. Isso a gente sempre bate nesse ponto do futuro dos investimentos no Brasil. Né, o banco é um lugar que sempre vai ser um lugar que vai trabalhar com dinheiro, mas ele cada vez mais vai ser ligado ao lugar do crédito. Eles são especialistas em crédito. Investimentos, a gente tem que buscar cada vez mais um profissional, né, que ajude, né, os seus objetivos financeiros. Então isso é vantagem, né, de estar junto com o escritório de investimento, porque lá você vai ter profissionais, vai ter analistas focados só nisso, né? A XP Investimentos hoje com quase 100 bilhões de custódia, mas Perato hoje em torno de 100 milhões de reais, com objetivo só no investidor, né? Então, essas oportunidades, quando vem a crise, gera oportunidade. O que o pessoal está fazendo? A gente gosta que o pessoal nos ligue lá. O que vocês estão fazendo? O que vocês veem, uma expectativa da taxa de juros? Vai tomar um café conosco lá, né? A gente começa a conversar. E nesse momento, né, de períodos, teve aplicações financeiras conservadoras, pagando em torno de 17%, 18% ao ano. E aí fica do investidor, do seu perfil, alocar ou não, né? Importante dizer que as aplicações, Felipe, com a mesma segurança poupança, né? Aproveitando o gancho, puxando o assunto do Fundo Garantidor de Crédito. Hoje eu tive de manhã um cliente que me questionou que ele só aplicava em CDB porque tem Fundo Garantidor de Crédito. O fundo de investimento não conta com o Fundo Garantidor de Crédito. Então, na visão dele, o fundo de investimento é mais arriscado. Essa visão dele, tu considera correto, Felipe, ou não? Na verdade, é importante até explicar pro ouvinte aí, o Fundo Garantidor de Crédito é um fundo privado, né? Que é um fundo pago pelas nossas tarifas, tudo isso aí, que ele garante, é como se fosse um seguro para o investidor, pessoa física, jurídica, não financeira, onde ele garante, se algum problema no emissor, no banco, você garante até R$250 mil por CPF, por ação financeira, né? Então muita gente gosta da XP, da Esperar por causa disso. A gente trabalha com 40 bancos, então você, R$1 milhão, divide isso em 5 bancos, você está totalmente protegido do pior cenário possível, que seria um problema no banco, né? E aí tem a ideia do fundo de investimento. Felipe, como é que perde dinheiro no fundo de investimento? Mas o meu tio lá investiu nos anos 80 em fundo de investimento e não conseguiu retirar o dinheiro. O fundo fechou, a instituição faliu que cuidava do fundo. E aí o que acontece? Toda uma ideia da legislação. É importante dizer que a legislação brasileira, ela nesse ponto, questão financeira é muito rígida, né? Nossa profissão, a gente sabe, né, Ronaldo Ranieri, que a cada tempo a gente tem que passar por reciclagem, somos fiscalizados, Banco Central, CVM, né? Tudo isso aí. Como é que é a ideia do fundo de investimento? Como é que perde dinheiro ou ganha dinheiro em fundo de investimento? Fundo de investimento tem um CNPJ próprio, né? Ele tem um CNPJ próprio, onde você aplica nesse fundo. Se houver algum problema com o banco onde está esse fundo aí de investimento, outra gestora assume, né, a carteira. Ninguém pode mexer naquele dinheiro. Isso aí, o ouvinte que é um pouco mais dos anos 80, era empresário, existia o tal do fundo 157. Né? Quem tem dinheiro, que era utilizado na época para bater imposto de renda, né? E aquele dinheiro ia para um fundo e ele investia em ações.
A instituição financeira na época quebrou, né? Mas tá lá, né? Tem 1,5 bi, né? Até tempos atrás lá, eu descobri que tinha lá no meu avô, né? Meus pais tinham dinheiro lá do fundo 157, né? Dinheiro lá que era utilizado para bater imposto. Então ninguém pode mexer naquele dinheiro lá, né? Como é que se perde dinheiro em fundo? Pela estratégia, né? Aí peguei um fundo de ações. Se as ações desvalorizaram, você perdeu dinheiro, né? Investi um fundo lá de commodities, em soja, né? O soja caiu, desvalorizou, né? Mas você pode buscar um fundo aí de renda fixa. Existem fundos, né, que investem em CDBs, fundo LCI, tudo isso aí, e ele diversifica. Isso é importante dizer, né, Ronaldo? Ele diversifica. Um fundo lá, ele tem 1 bi, e ele diversifica isso em no máximo 2 a 3% em cada. Então, para diversificação é muito interessante, né? O fundo de investimento, né? Renda fixa com crédito privado, bem interessante. Analisando um fundo DI, então, por exemplo, com essa premissa aqui, um CNPJ próprio formado e tu compra parte dessa empresa. Vamos fazer uma analogia que o fundo é uma empresa e tu comprou parte daquela empresa. Tu não vai perder dinheiro se, caso a instituição que está administrando aquele fundo vier à falência. Simplesmente outra instituição vai assumir ele. Com certeza outra instituição vai querer assumir porque é um fundo pronto, já tem um valor agregado ali, um valor considerável, vai querer assumir esse fundo e o cliente pode ficar tranquilo que seu dinheiro vai estar lá. É isso aí, com certeza. Mais no fundo DI, que ele investe nada mais, né, principalmente em títulos do governo, né, título público, tudo isso aí, tesouro direto e garantia total. Então, se outra gestora sempre assume, sempre cuidar em fundos, né, a taxa de administração, né, fundos aí com baixo risco, tem que ter uma taxa baixa, não pode ter uma taxa muito alta. Aí fundos multimercados, cara, pode ter uma taxa aí no máximo de 2%, que seria ter um gestor mais ativo, né, mas o fundo de DI, renda fixa, ele tem que ser baixo, né, não pode ser como alguns bancos cobram 3, 4% aí, né. É sempre olhar a taxa de administração e o resultado do fundo. Exato. No longo prazo. Porque ele pode te dar o resultado sem considerar a taxa de administração e considerando a taxa de administração. Essa semana, verificando um fundo RPPS de prefeitura, nós verificamos que tem alguns fundos que cobram também taxa de saída ainda, Felipe. Isso aí é uma coisa das antigas, né? A rentabilidade demonstrada sem considerar a taxa de administração e a taxa de saída até que era boa. Mas mostrando o balanço final, descontando essas duas taxas, perdia longe pro DI. Aquele cálculo, né, da taxa de carregamento da Previdência, né? Você retirar 5%, existe fundos ainda que cada aporte de R$100, 95 ia para o fundo, 5 ia para o taxa de carregamento. Isso aí dava R$30 mil em 15 anos, né? Acho que em 20 anos, se eu não me engano. E, querendo ou não, são 4 anos, né? Da própria estar bancando taxa. Então, são as taxas antigas, né? Que prejudicam a rentabilidade do investidor. Terceiro bloco, estamos de volta aqui para continuar a indicação de livros. Voltando à indicação de livros, na Conexão Esperato. Até daqui a pouco. De volta aqui no terceiro bloco no estúdio, na Conexão Esperato. Pode trocar uma ideia aí sobre temas complexos. Esperamos aí que o ouvinte tenha entendido. Assim, a gente se empolga aqui, né? Usa muitos termos. O pessoal fala, isso é do dia a dia, às vezes nosso, né? A gente fala de CDI, Selic, inflação. Tudo aí é um desafio novo, né? O brasileiro está descobrindo cada vez esses termos. Que o William Bonner utiliza todo dia aí, no Jornal Nacional, né? Então, dados da economia. E aí, quem quiser saber mais também, a gente tem hoje toda a parte da Esperado Educação, que tem esse objetivo aí. O curso Aprenda a Investir o Seu Dinheiro, tem online, né? Muita gente, todo o Brasil, um sucesso de vendas, todo o Brasil consumindo aí a questão para aprender cada vez mais esses termos, né? E aí a Esperato Educação, juntamente com o grupo Esperato, criou, né, aí um novo mecanismo de comunicação também com os clientes, com a pessoa que quer saber mais, né, que é o Central do Investidor, né, www.centraldoinvestidor.com, né, lá sem o BR. O objetivo ali, né, Ranieri, é trazer essa informação, né, de educação financeira, e-books, vídeos, muita coisa boa aí pro público interagir, né? O site do Central do Investidor, ele está centrado no nosso blog, que é uma maneira que a gente usa para se comunicar com as pessoas que têm interesse em aprender mais sobre investimentos de diversas formas.
Então a gente tem os textos lá que falam sobre renda fixa, a gente tem textos lá que falam sobre renda variável, a gente tem textos lá que falam sobre educação financeira, sobre orçamento doméstico. A gente tem também no menu do blog todo o acesso aos cursos da Esperato Educação, né, que, como o Felipe já falou, investindo como investir o seu dinheiro. A gente tem acesso aos cursos de renda variável, que são aprender a investir na Bolsa de Valores e o Análise gráfica de ações, mercado futuro. Mercado futuro também, tem um pouquinho de fundos imobiliários. Exato. Então tem é um portal do nosso conteúdo, digamos assim. A gente lá, a gente pode se inscrever lá para receber as coisas por e-mail, e a gente manda regularmente algum material para os nossos assinantes, né? Tudo isso gratuito, lembrando, né? Exato. Assim como o aplicativo. Né? Que tem o mesmo nome, que é Central do Investidor, daí que vem essa marca. Né? E nesse aplicativo a gente vai estar em algumas 2 semanas, se eu não me engano, a gente vai ter uma nova versão disponível na Google Play, que é com algumas novidades aí. A gente não vai falar agora, vamos falar mais pra frente quando o negócio estiver pronto, mas vem uma mudança de design aí, vai ser bem bacana. A gente volta a falar isso daqui 2 semanas. Isso. Né? Então, centraldoinvestidor.com/blog, tá tudo lá. E se tiver alguma dúvida, a gente tem... por exemplo, a gente está falando aqui, o Ronaldo falou alguns termos ali de... até eu não entendi o que o Ronaldo estava falando, RPPS, uma coisa assim, acho que é uma coisa, um fundo ligado à Previdência, certo? Então você tá escutando o nosso programa. O Ronaldo fala lá um termo que tu não entende, o Felipe fala alguma coisa, eu falo alguma coisa que não entende. Se comunica com a gente, manda um e-mail, o que vocês quiserem, o que vocês estavam falando sobre isso. educação@esperato.com.br, ou pode ser pelo contato @centralinvestidor.com, ou pode ser pelo nosso telefone lá, para quiser marcar uma reunião no escritório, 55 3313 1992. Aparece lá, toma um café com a gente. Isso ali, o Central do Investidor hoje é completo, o objetivo é cada vez mais alimentar. Logo aí a gente vai ter também um blog da parte agrícola aí, mais pra frente, né? Isso aí até é um projeto que a gente puxa aí que tá aí aos poucos se criando, tá em construção, né? Que é o Central do Investidor /agrícolas ali, que tem o objetivo cada vez mais trazer, né? Como informações sobre isso aí, que nada mais ou menos mexe com a nossa região também. Exato, né? E o Brasil, né? O Brasil hoje é um país de commodities, né? Então o principal produto hoje, soja, minério, tudo isso aí a gente vai discutir ali também, vai ter material. E aí tem, né, os e-books disponíveis aí também, Previdência Privada, Tesouro Direto, outros, como investir com a mesma segurança da poupança e ganhar mais também, né? Então tem muita coisa boa lá pra gente discutir. E o aplicativo, né, uma vez falando, o aplicativo a gente consegue lá verificar o valor da cotação da soja, do Bitcoin, né, pessoal? A gente aí sempre tá devendo, o pessoal nos vem comentando a tal do Bitcoin, né? E tá lá, né, desde o ano passado, o preço do Bitcoin, lá que agora tá na boca do povo, né? Tem um artigo no blog até escrito pelo Ronaldo aqui, né, Ronaldo? Sobre Bitcoin. Tem um artigo até causou... Fala um pouco mais sobre isso aí. Alguns questionamentos. Bitcoin ainda é polêmico. O Ranieri é muito fã do Bitcoin, não concordou com a minha ideia, deu alguns debates. Não sou muito fã, não. Eu acho que o Bitcoin ainda é uma incógnita, né? O principal motivo de ele ser esse alvoroço todo é que não tem como o governo meter a mão ali. O artigo leva para esse ponto, o que esperar do Bitcoin, né? Ele é considerado um investimento ou ele ainda está apenas uma aposta? Sim. Como qualquer aposta, tu pode ganhar muito dinheiro, né? Como pode perder tudo também. Se o ouvinte que está escutando pode ir lá ler o texto e deixar a sua opinião também. Exato. Porque, se não concorda, estamos abertos à crítica, sem problema nenhum. É importante sempre citar que ainda não tem no mercado regulado brasileiro, até no mundo aí. Mas é justamente essa a ideia do Bitcoin, não ser regulado. Sim, por isso que não tem como nem investir com garantias, né? Exato. Isso é importante, você não pode chegar lá em Esperato e investir. Né? Isso aí, em bitcoins, daí você tem que buscar uma corretora internacional e aí fica na garantia Soidio. Né? Com certeza. Futuramente vamos pesquisar, a gente vai estudar um pouco mais o assunto. Exatamente. E falar com mais propriedade. De repente, até fazer uma entrevista com o Fernando Uri, que fica no ar aqui a ideia. Fica pensamento no ar. Alto. Exatamente, Vou chamar o Fernando aí pra falar. E aí a gente pode acompanhar, né, no centraldoinvestidor.com, o preço do Bitcoin
ali em reais, né? Bitcoin é uma moeda que tem sido aceita durante um bom tempo. E aí vem novas moedas em lançamento também, né? Outras aí, Ethereum, outras aí entrando cada vez mais na parte digital. E aí outras, Facebook, Apple também com a ideia de se criar essa moeda, né? Então, sim, digital. Então a gente tá entrando num novo mundo aí, que a gente sabe, o dinheiro hoje é eletrônico, né? O cartão, sim, de crédito que a gente paga hoje, né? Então um dado interessante aqui do relatório do Itaú que o Eliseu passou, né, para nós aí, ele queria, falem do relatório lá, né? Ele fala sobre as transações, me chamou a atenção as transações eletrônicas, né? 73% hoje são em meio de canais eletrônicos, né? E o resto ali é via caixa, né? Tu vê o que tá virando, né, Ronaldo? O banco digital cada vez mais forte, né? Hoje em dia pagar conta tu paga através do aplicativo, moeda em espécie tu não carrega mais contigo, é tudo no cartão, ou até mesmo a Visa tem uma parceria com a empresa de telefone da Samsung, tu passa teu celular em cima da máquina e já paga a conta. Essa ideia de ir ao banco tá cada vez mais escasso, né? E é negócio como hoje da XP, por isso que hoje XP Investimentos Pirato cresce, né? Hoje pega abertura, hoje praticamente tudo online, né? A abertura de cadastro, quem é do mercado antigo sabe que demorava dias, né? 10 folhas, e hoje você abre um cadastro hoje em 4 horas, em 24 horas, 48 horas no máximo você está operando na bolsa, né? E a facilidade para investir, como nós comentamos no primeiro bloco, nós temos clientes de Nova York. Imagina se tivesse que vir na agência física aqui em Santo Ângelo para investir. Quando que alguém de Nova York investiria? Rio de Janeiro, São Paulo, né? Tudo é regulado, não é pelo Banco Central, né? CVM, então. Mas é a tendência cada vez mais, né? E clientes aí de todo o Brasil, né? Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, aí não tem mais limites, né? Então esse que cresce, talvez a ideia do centraldoinvestidor.com é cada vez se aproximar, né, mais desses clientes aí, e entender um pouco mais. No momento que o cliente entende, né, os riscos, toda essa questão, é fantástico. O pessoal adora aí no sentido. Ok, pessoal, aqui para... A gente vai chegando no final, queria deixar, como prometido, né, recomendação de livro. O livro que a gente recomenda é A Revolta de Atlas. Procurem A Revolta de Atlas. Ele é um livro da filósofa Ayn Rand. Né, ela na verdade é russa, ela nasceu na Rússia e migrou, fugiu da revolução lá para os Estados Unidos, é judia também. E esse livro é um romance, né, uma trilogia, são 3 livros na verdade, mas o primeiro ele já é bem legal. E é um romance, digamos, para empresários, tá? Porque ele fala o Atlas, né? Atlas, a analogia que ela gerou, Atlas é um titã na mitologia grega, né? Aquele titã são aqueles que enfrentam Zeus. E o Atlas foi condenado a carregar o peso do mundo sobre as costas, né? Então a figura mitológica do Atlas é um titã com um globo terrestre nas costas, assim, sabe? Então ela usou essa analogia para caracterizar o motor do desenvolvimento, que é a figura do empreendedor. Né? Então ela tem o personagem principal chamado John Galt, né? Que até o livro em português, a primeira tradução da Revolta de Atlas em português era Quem é John Galt? Né? Então o John Galt, o personagem principal, ele é um cara que diz que vai parar o motor do mundo, né? Que é o que ele quer dizer com isso. Ele começa a raptar algumas pessoas na sociedade, que são as pessoas que movem a sociedade. Algumas pessoas que são inovadoras, em várias artes, inclusive inclusive nas áreas artísticas e tal. E é um romance bem legal e vale a pena aí, fica a dica pro pessoal. A Revolta de Atlas, Ayn Rand. Livraço aí para atender um pouco. Então aproveitando de indicar um livro aqui, não sei se nós vamos indicar um livro também. Eu vou indicar um livro que tá namorando, não sei como é que eu não li ainda, né? Guia Politicamente Correta à Economia Brasileira, do Leandro Narlock, né? Livraço, né? Que mostra essa ideia aí, né? De às vezes os políticos aí querem ajudar, né, votando leis, e às vezes acaba atrapalhando, né, a vida do cara, né, quando vem com aquela boa intenção, né, de botar uma lei que pode ajudar ali, quando vê ele acaba às vezes com o setor, né. Falando nisso, e para terminar o programa, vamos terminar com uma frasinha da Ayn Rand, porque a gente já tá com o horário aqui estourando. Então a frase clássica dela é o seguinte: quando você perceber que para produzir precisa obter a autorização de quem não produz nada, quando comprovar que o dinheiro flui de quem negocia não com bens, mas com favores,
Quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e por influência mais do que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas ao contrário, são eles que estão protegidos de você. Quando perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte em autossacrifício, então você poderá afirmar sem temor de errar que a sua sociedade está condenada. Isso aí, perfeito, uma bela frase aí para terminar. Acho que para entender, infelizmente, esses 30 anos, 40 anos do Brasil que o pessoal está perdido, Revolta de Atlas talvez explica aí muita coisa aí do que tem ocorrido. E aí, excelente frase para terminar. Bom, mais uma vez, boa tarde a todos. Então, aqui 15 dias estamos de volta com mais um Conexão Esperato. Eliseu Mânica Júnior de volta fazendo aí um áudio, uma explanação diretamente dos Estados Unidos. 15 dias estamos de volta, um abraço a todos e boa semana.